Fala família, devagar e sempre até a posse. E aí, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre princípios expresso. Luan, esse tema tá onde? Calma que a gente vai chegar lá, mas é o tema cobrado da parte dos assuntos específico para o TJ Bahia. E se você não tá sabendo onde se localizar, eu vou te orientar aqui, mas você precisa ler o edital, tá bom? Outra coisa, Luan, me fala aí, eu quero saber de você aí. O que seria algo moral na sua visão? O que é moral para você? Deixa eu dar aqui dois exemplos claros para a gente começar a nossa aula de hoje. Você vê aí diversas notícias, fofoca por aí, que o irmão pegou a mulher do outro irmão. Será que a administração pública ela está interessada com essa moral? Será que a administração pública está interessada que o vizinho pegou a vizinha? Não, qual é? Qual é a moral que a administração pública ela busca sanar, ela busca prover? Será que essa moral que a administração pública está atrás? Aí você vai entender que a moral a qual a administração pública ela está pautada não é a moral do senso comum. Não é essa moral. Ou seja, agora perceba agora o exemplo claro. O administrador público que está sendo corrupto. O administrador público que está lesando o patrimônio público. Aí sim, essa moral a administração pública vai tentar sanar, ou seja, vai tentar punir quem não está sendo moral. Então, o que a administração pública busca, gente, não é a moral do senso comum, é a moral administrativa. E aí você tem ações para isso, no caso que é ação popular, é uma ação que busca, né, resguardar a moral administrativa. Isso aí é aula para a próxima, né? Mas como é que eu me localizo, Luan? Você está falando aí, mas eu não estou conseguindo me localizar. Tá bom. O que acontece? Você pegou o edital. Estamos trabalhando esses princípios aqui, ó. São princípios constitucionais. Luan, princípios constitucionais, sim. São princípios constitucionais que estão previstos no artigo 37, caput. Tá bom? O que é caput, Luan? É a cabeça do texto constitucional. Então a gente está fazendo o trabalho em cima desse tema aqui. Princípios constitucionais, ó. Artigo 37, caput, tá bom? Depois, leitura obrigatória desse artigo aqui, que vai tratar da administração pública, beleza? Vamos lá, Luan. Deixa eu só falar uma coisa com você aqui rapidinho, gente. A gente está com um projeto, né, que o YouTube ele está possibilitando que os criadores de conteúdo possam se aproximar mais das pessoas que seguem, das pessoas que comentam. E aí, criou o Clube de Canais. Opa, Clube de Canais, Luan, eu quero participar desse clube aí, viu? Clube de Canais. O que é isso? É um espaço reservado para membros, seguidores que tem conteúdo exclusivo. Luan, conteúdo exclusivo. E aí a gente criou aqui o sócio devagar e sempre, que você paga um valor de R$8 mensal. Você pode cancelar a hora que você quiser. R$8 mensal. Você cancela a hora que você quiser. Ah, Luan, mas quais as vantagens que eu vou ter sendo um membro do canal? As vantagens são inúmeras. Eu vou trazer para você aqui, ó. Primeiro, você vai ter ícones personalizados, né? Para você colocar no comentário. Você vai ter a questão aqui de chat exclusivo para membros, prioridade nos comentários, vídeos exclusivos. Aqui, meu amigo, vai ter live. Vai ter live de questões, live pra gente bater um papo, análise de edital, como montar o cronograma em cima daquele edital. Tudo isso a gente vai trabalhando no decorrer. É por isso que você precisa fazer parte do clube de membros. Eu vou te explicar como é que você faz. E ainda, parceiro, você vai ter desconto em produtos exclusivos, né? Produto exclusivo que eu lançar e que eu me filiar a outras pessoas também. Então você vai ter descontos. Como é que eu faço para escrever? Abaixo desse vídeo aqui vai ter esse ícone aqui bonitinho, ó. Vai ter esse ícone aqui, ó. O que é que você vai fazer? Você vai clicar e você vai preencher a informação que ele solicita. Você pode cancelar a hora que você quiser. Não tem isso. Cancela a hora que você quiser, tá bom? Outra coisa que eu estou fazendo é a consultoria voltada para o TJ Bahia, direcionamento para o TJ Bahia. Se você quer saber como é que se faz, fala comigo aqui pelo WhatsApp, ó. E lá a gente vai conversar sobre isso. Quais são as vantagens, Luan? Você vai receber uma análise, a gente vai fazer
análise do seu desempenho, vamos ajustar a sua rotina de estudo e você vai receber um mapa de prioridades da banca FCC. Ou seja, quais assuntos mais cobrados, você vai receber um material excelente, tá bom? Vamos lá, vamos embora, vamos para aquilo que importa, que é conteúdo. Então tome. Gente, estamos trabalhando o artigo 37, caput, que é o nosso famoso LIMP. Já passamos por legalidade, impessoalidade e hoje vamos trabalhar o princípio da moralidade, tá bom? E aí vamos ler, é importante a gente ler o artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, deixa eu botar aqui, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também os seguintes. Aqui tem um rol de incisos para a gente ler. Mas o que importa para a gente aqui é que as bancas de concurso público ainda continuam cobrando isso aqui. Ela vai querer saber para você quais são os princípios que estão expressos no texto constitucional. Você vai lembrar do LIMP. Limpe a sua casa. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá bom? Hoje vamos trabalhar o princípio da moralidade. Mas só para você ficar antenado, se liga nesse esquema aqui, para você não esquecer. Pera aí que tá fugindo ali, né? O que aconteceu aqui? O princípio da eficiência tá se escondendo ali, ó. Pera aí. Por que será que o princípio da eficiência se escondeu aqui, rapaz? Mas tudo bem, vamos deixar assim, depois eu ajusto. Então você tem o princípio aqui da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que está escondido aqui, mas depois eu ajusto. Mas você sabe que é o princípio da eficiência, tá bom? Luan, a quem se aplica esses princípios do artigo 37 caput? Administração direta, indireta. Se você não sabe, administração direta você tem a municípios, União, DF e estados. Ou você pode colocar o mnemônico aí, gente, para gravar o MUD. Ó, MUD. MUD de vida. Município, União, Distrito Federal e estados. Na administração direta, você tem a fase. Fase, Luan? Isso, meu querido. Fase. Deixa eu botar mais para cá, porque parece que está escondido ali, ó. O objetivo aqui é auxiliar, não é atrapalhar. Aqui, ó. Você vai lembrar da fase. Ó. Fase, isso. Fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Quem é que faz parte da administração direta, Luan? Município aqui, ó. Município, União, Distrito Federal e estados. Na administração indireta, você vai ter fundação pública, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Opa, Luan, e esses princípios, ele também se aplica a todos os poderes? Ótima pergunta, parabéns para você. Você está próximo, você está pronto para ser aprovado. Gostei da sua pergunta. Sim, todos os poderes, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, vai obedecer o princípio da Constituição Federal. Gente, a Constituição Federal, ela é a norma maior do nosso ordenamento jurídico. Então, todos que estiverem sobre a régide da Constituição Federal de 88 vai ter que obedecer. Todos, tá bom? E aí, Luan, mas você falou que todos os poderes, seja executivo, legislativo e judiciário. Mas toda a esfera de governo tem que obedecer esse princípio? Todas as esferas? Sim, você tá bem, hein? Então, ó, tanto na esfera federal, estadual, municipal e distrital. Gente, percebe comigo. Se os princípios eles são aplicados a toda a administração pública, direta e indireta, vai se aplicar a toda a esfera de governo, a todas as esferas de governo, tá bom? E para você memorizar aqui de novo, eu gosto de repetir aqui porque você vai memorizando. São princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Hoje vamos trabalhar esse aqui, ó. Hoje o nosso tema é moralidade administrativa. E aí você já respondeu a minha pergunta. O que é algo moral para você? Deixa aqui embaixo. O que é moralidade na sua visão?
Vamos agora aqui, moralidade, conceito. O princípio da moralidade administrativa está ligado à ideia de honestidade, e exige a observância de padrões éticos, por parte dos agentes públicos. Perceba que a moral aqui não é a moral do senso comum. A administração pública não quer saber da vida alheia, mas quando existe algo na vida privada que é realizado por um agente público. Um exemplo claro aqui, Luan. Um agente público que está saindo com uma empresária que está participando de um processo licitatório para construir uma creche ou um hospital. Opa, aqui exige uma atenção maior. Por quê? Não é dois particulares que estão saindo, se encontrando no hotel. Opa, aqui é um agente público mais uma empresária que está participando do processo licitatório. Aí a gente vai ficar, com o olho aberto, para ver se ele está agindo, querendo beneficiar essa empresária por troca de favores sexuais. É ordinário. Impõe ao agente público uma atuação pautada pela boa-fé e pela lealdade. Gente, então você percebe aqui que a moral que a administração pública está buscando não é a moral do senso comum. Então é uma moral pautada na boa-fé e na lealdade, né? E quer que esse administrador público ele haja com honestidade, com probidade, com lealdade, dentro da legalidade, impessoalidade, beleza? Não se trata da moral do senso comum, olha o que a gente está falando aqui, mas da moral jurídica, que traz ao administrador o dever de não apenas cumprir a lei, não é só cumprir a lei, beleza, você pode cumprir a lei, mas você às vezes pode ser imoral, a gente vai falar sobre isso formalmente, mas cumprir substancialmente, procurando sempre o melhor resultado para a administração pública. Então perceba. Então, você percebeu aqui, quando você está entre igualdade, dois particulares lá, tendo suas coisas pessoais, a administração pública não vai entrar. Mas quando eu tenho um agente público saindo com uma empresária que está participando do processo licitatório para a construção de uma creche, eu, administração pública, já fico de olho. Por quê? Possa ser que esse agente público não está agindo de boa fé, não está agindo dentro da legalidade, não está agindo da moral ética, não está sendo ético. Beleza? Então a administração pública vai procurar sanar isso aí. Gente, vamos agora aqui para a doutrina desse cara aqui, Deixa eu falar aqui, Deixa eu fazer aqui para você. A banca FCC ama esse cara aqui. Anota esse nome aqui. Anote. Eli Lopes Meirelles. A banca FCC, ela ama esse cara. Ama demais. É tanto que você vai ver aqui que ela coloca de forma expresso na pergunta. Segundo a doutrina de Eli Lopes Meirelles, você vai, anota isso aí, que vai cair na nossa prova, viu? Então, segundo a doutrina desse cara aqui, que morreu, acho que foi em 1907. Foi 1907, alguma coisa assim. Foi por aí. Já é falecido, mas ele que trouxe muitas coisas para o direito administrativo, foi por esse cara aqui, tá bom? E a gente vai para a doutrina dele que diz assim, o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem e o mal, o honesto e o desonesto. Ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético, elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o bem, o legal ou ilegal, o justo ou do injusto, o conveniente do inconveniente, o oportuno ou inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Essa doutrina aqui ela é fenomenal, porque ela diz assim, o agente público, que é um cara dotado de capacidade, ele não pode só querer agir assim, será que isso é legal? Será que isso é ilegal? Ele não pode ficar só pautado por isso. Se tá na lei, se a lei autoriza é porque é legal. Não é assim. O agente público ele tem que pautar se é injusto, se é conveniente, se é inconveniente, se é oportuno ou não oportuno. Mas também, será que isso é honesto?
Será que isso é desonesto? Deixa eu dar um exemplo claro para você aqui. Você sabe que para ser nomeado em concurso público, você precisa fazer um processo, você precisa fazer uma prova ou uma prova de concurso público, né? Prova ou de provas e títulos. O que acontece? A própria Constituição Federal de 88, ela possibilita que pessoas entrem na administração pública sem fazer concurso público. Então, imagine comigo. Então, você tem a regra, que é a realização de concurso público para entrar na administração pública. Essa é a regra. Só que você tem a exceção, que foi trazida pela nossa Constituição Federal de 88, que é a possibilidade de você nomear alguém sem fazer concurso público. Você nomeia e você exonera a hora que você quiser. Mas tá bom. Mas você percebe que a lei, a nossa Carta Maior, ela trouxe para você essa possibilidade. Então, está na lei. Mas será que eu posso sair nomeando meu primo, minha mãe, meu pai, meu cunhado, minha esposa? Será que eu posso sair nomeando assim? Então perceba que por mais que a lei traga essa possibilidade, eu como administrador público, eu não posso ficar pautado, mas tá na lei, tá na lei. Mas não é assim. Você precisa ver, será que isso é honesto? Será que isso é desonesto? Será que é oportuno eu nomear minha esposa para ser chefe de gabinete? Será que é oportuno eu nomear meu filho para ser assessor de secretaria? Então, não é só a questão da legalidade. É questão de você olhar outras características, né? Então, é por isso que isso aqui cai e despenca em concurso público. Eli Lopes Meirelles trouxe esse conceito aqui que é fenomenal. Então, você não pode só se pautar na legalidade. Legal e ilegal. Não. Você tem que olhar outras características. Se é justo, se é injusto, se é oportuno ou importuno, se é conveniente ou inconveniente, se é honesto ou desonesto. Essa deve ser a pauta que deve ser feita pelo administrador público, tá bom? E aí, outra doutrina aqui que fica assim, ó, legalidade versus moralidade. Então, nem tudo que é legal é moral e nem tudo que é imoral é ilegal. Você entendeu? Então, ó, nem tudo que é legal é moral. E nem tudo que é imoral é ilegal. Para atuar em consonância com a moralidade administrativa, não basta o agente público cumprir formalmente a lei, ó, aplicá-la em sua mera literalidade, ou seja, aplicar do jeito que está escrito ali. É necessário que se entenda a letra e ao espírito da lei. O que essa lei, qual foi a finalidade do legislador ao criar essa norma? Ó, o espírito da lei, ou seja, qual é a finalidade? Qual é a finalidade dessa lei? Por que ela foi criada? Que ao legal junte-se ao ético, mas não mais se tolera a velha e distorcida ideia de que o agente público poderia dedicar-se a procurar brechas na lei. Ó, procurando brecha, caçador de brechas. No intuito de burlar os controles incidentes sobre a sua atuação e, dessa forma, promover o interesse espúrio, ou seja, o interesse próprio, né, gente? Então, aqui, ó, quando você está buscando o interesse próprio, você já está ferindo outro princípio que trabalhamos, né? Que é o princípio da impessoalidade. Então, o administrador público ele tem que ver qual é o espírito dessa lei. Então, o administrador público não pode ficar buscando brecha na legislação. Ah, porque eu vou nomear porque permite aqui na lei tal. Não. Por essa razão, é acertado asseverar que o princípio da moralidade complementa ou torna mais efetivo isso aqui é lindo, torna mais efetivo materialmente o princípio da legalidade. Então, o princípio da moralidade, ele vem dizer assim, ó, administrador público, ei, presta atenção, administrador, você deve seguir o princípio da legalidade, mas não só a legalidade em estrito senso, o que está escrito, não. Você também tem que seguir a ética, a honestidade. Então você tem que olhar qual foi a finalidade do legislador ao criar essa norma. Então, o princípio da moralidade, ele não vem retirar força da legalidade, não é isso. Ele veio complementar, ele veio concretizar o princípio da legalidade, tá bom? E aí, gente, a moralidade, ela tem dois conceitos, né? Ela tem preceito jurídico e preceito
objetivo. Luan, o que seria esse preceito jurídico? Eu não estou entendendo. Preceito jurídico e preceito objetivo, conotação objetiva. A gente vai saber agora. Fica na sua. Preceito jurídico, entenda o tema. A moralidade administrativa foi erigida, ao texto da própria Constituição Federal, veja, passando a ser considerado um preceito jurídico. Em outras palavras, é o ordenamento jurídico que impõe uma postura ética por parte dos agentes públicos. Você está percebendo aqui que tudo que a gente tem falando aqui, a gente não está falando de particular. A gente está tratando aqui de agentes públicos, pessoas que atuam em nome do Estado. Então, agentes públicos. Em nenhum momento aqui foi tratado da questão da moralidade administrativa voltada para o particular. Até agora a gente só está falando que agente público. Em virtude dessa natureza jurídica da moralidade, um ato administrativo imoral é invalidado e deve ser declarado nulo. Um ato imoral deve ser declarado nulo. Assim, pode-se afirmar que a moral administrativa é uma condição, isso aqui é lindo, é uma condição para a atuação estatal. Então aqui, a banca pode trazer um tema sobre isso aqui, Luan? Sim, a banca poderia cobrar dizer aqui, que pode-se afirmar que o princípio da legalidade, o princípio da moralidade é entendida como uma condição da atuação da... Desculpe, o princípio... de novo, a FCC pode cobrar assim, é porque aqui tá inventando na hora, né, papai? Aqui a gente tá fazendo como se fosse administrador ou examinador. Elaborando questão na hora, na cuca. Então, a banca FCC pode dizer assim, segundo entende a doutrina, o princípio da moralidade o princípio da moralidade é uma condição de validade da atuação estatal. Pronto, matei. Pronto, peguei o jeito. Peguei o espírito do administrador, do examinador. Banca FCC vai cobrar assim, pra você, anota. Segundo a doutrina, o princípio da moralidade expresso no texto constitucional é uma condição de validade da atuação estatal. Ponto. E aí, papai? Meu irmão, aqui é examinador, rapaz. Vamos lá. Conotação objetiva. A moralidade administrativa, diferentemente da moral comum, tem conotação objetiva. Opa. Vamos entender o que seria essa conotação objetiva, né? Isto é, não depende das convicções, ou concepções pessoais, ou seja, objetiva. Perceba, quando você está pensando o que é moralidade administrativa, você não está pensando objetivamente, você está pensando subjetivamente. As suas percepções, como é que você enxerga a moral? É você, pessoa, ser humano, pensando o que é moral para você, na sua visão. Mas quando a administração pública ela foca o seu olhar para o princípio da moralidade, ela não vai se pautar o que o chefe do cartório da comarca de Alagoinhas entende o que é moral. Não. Ele vai se pautar pela moral objetiva. Ou seja, o que é moral? Vamos ver o que é que está de acordo com a lei, de acordo com o ordenamento jurídico. É moral que o administrador, é moral que o chefe do cartório receba vantagens para dar andamento no processo? Não é moral. Aí fere o princípio da moralidade, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. É por isso que vem criando leis para barrar essas condutas. Vamos lá. Pessoais do agente público. Sua conotação é formada a partir do conjunto de princípios e regras do ordenamento jurídico e, portanto, externo ao agente público. Luan, você pode ler de novo, que você leu aí, você deu um exemplo, aí ficou meio cortado. Vou ler agora, só ler. A moralidade administrativa, diferentemente da moral comum, tem conotação objetiva, isto é, não depende das convicções ou concepções pessoais, ou seja, subjetiva, do agente público. Sua noção é formada a partir do conjunto de princípios e regras do ordenamento jurídico
e, portanto, externo ao agente, tá bom? Luan, essa moralidade administrativa, eu sei que tem uma lei aí que fala sobre improbidade administrativa. Isso, meu garoto, minha garota, você tá boa para ser aprovado, viu? Lei 8429 de 92, que é a lei de improbidade administrativa. A Constituição Federal, gente, ela trouxe ela trouxe normas de criminalização, ou seja, ó, a administração pública fala assim, ó, quando você for tratar, ó, a administração falou assim, a Constituição, legislador, vem cá, legislador, quando você for falar de improbidade administrativa, essas são as condutas que a lei precisa trazer, ó, essas são as condutas que a lei precisa trazer para punir o agente improbo, o agente que age com desonestidade, age com falta de ética, age querendo corrupção, age lesando o patrimônio público. Quando vocês, Congresso Nacional, deixa eu deixar logo claro aqui, quando vocês, Congresso Nacional, sentarem para reunir, para falar sobre essa lei, você vai trazer esses mandatos que eu trouxe aqui. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Então perceba, quando a nossa Constituição Federal de 88, a CF de 88, que é a nossa Constituição Federal, trouxe no seu texto, no artigo 37, falando quais seriam as penas aplicadas às pessoas que agem com improbidade. O que seria improbidade, Luan? É um cara que age de forma desonesta. É um cara que age sempre buscando interesses pessoais. Um cara que age pautado meramente em satisfazer os interesses pessoais ou de terceiro. E não está nem aí para a administração pública. Então, o que acontece? A administração falou assim, tá bom. Já que a gente saiu de já que a gente passou por um período de patrimonialismo em que as coisas públicas se misturavam com as coisas privadas, e aí veio a burocracia para tentar acabar com isso que não acabou até hoje, né? Temos muitos casos, resquício de patrimonialismo. Então, a nossa Constituição Federal de 88 falou assim, então tá bom. Mas se você, cidadão, agente público, for pego agindo de forma desonesta, imoral, você pode ser punido nas seguintes sanções. Vamos lá de novo. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Gente, só aqui eu vejo 5 questões de prova. 5. Anota. Eu tô brabo. Aqui, ó. A banca aqui, em suspensão, ela pode colocar cassação de direitos políticos. Ela vai colocar cassação. Não existe cassação no nosso ordenamento jurídico. Cassação de direitos políticos não existe. Existe perda ou suspensão de direitos políticos. Mas aqui, perceba que a nossa Constituição Federal, ela não trouxe perda. Ela colocou suspensão. A banca FCC, ela vai colocar aqui, ó, cassação ou perda dos direitos políticos. Perda não. Perda também está errado. Não é perda de direitos políticos. Não é perda de direitos políticos. É suspensão dos direitos políticos. Então aqui está errado, ó. Você anotou aí? Então anota, viu? Aqui, que ela fala perda da função pública, a FCC vai colocar suspensão da função pública. Ó. Aqui ela vai colocar suspensão da função pública. Não é suspensão. É perda da função pública, tá bom? Indisponibilidade dos bens, ela pode só tirar esse "in" aqui, ó. Ela pode colocar disponibilidade dos bens, tá bom? Ela tira esse "in", esse aqui, ó. Ela tira esse "in" e vai ficar só disponibilidade dos bens. Atenção na leitura. E
Ressarcimento erário, ela pode dizer que não haverá ressarcimento erário, precisa comprovar dolo, precisa comprovar prejuízo. Não, independente. E aqui ela vai dizer que com prejuízo, deixa eu botar até mudar de cor aqui, porque já tá vermelho, né? Pera aí. Ela vai botar aqui, ó, com prejuízo. E aí vai estar errado, tá bom? Da ação penal cabível. Então aqui tá ok. Então matamos aqui, né? Show. Vambora. Proibição à prática do nepotismo. Você já deve ter ouvido isso aí, né? Você já deve ter ouvido sobre essa questão da proibição do nepotismo. O que é nepotismo, Luan? É quando um agente público indica pessoas próximas a ele mesmo para ocupar cargos públicos, sem fazer concurso público, sem ter qualificação. Essa a gente vai tratar aqui sobre isso, tá bom? Vamos lá. Conceito. Por exemplo, se alguém é designado para ocupar um cargo puramente em razão dos laços de parentesco que possui com uma autoridade pública, há uma ofensa ao princípio da moralidade administrativa, da impessoalidade e da eficiência, previsto constitucionalmente. Perceba aqui, gente. O que é um nepotismo? É quando você indica alguém para ocupar um cargo público somente porque essa pessoa é seu parente. Então você tem aqui, ó, você tem Joãozinho, que é prefeito de um município de Salvador, beleza? Da Bahia. Pode ser de Salvador. Então você tem da Bahia, é melhor, da Bahia é melhor. Você tem Joãozinho, que é prefeito de algum município da Bahia. Top. O que acontece? O Joãozinho aqui, ó, ele indica a sua amada, a sua adorável esposa, Judite. Ele indica a Judite para ocupar a Secretaria de Saúde. Aí você fala, mas ele ama a Judite, ele deu um cargo público pra Judite. Mas, gente, o que acontece? Judite não sabe nada de saúde. Judite não tem um curso da área de saúde. Judite não tem nada, não tem nem formação, gente. Judite só foi nomeada pelo seu amado esposo João, prefeito do município, porque é esposa. Aí eu pergunto para você, o que é que a administração pública está ganhando com isso? Qual vai ser os benefícios que a administração pública vai ganhar com a nomeação da Judite como secretária de saúde, já que Judite não tem qualificação para tal? É nisso aqui que a súmula vinculante número 13 do STF vem barrar. Ou seja, quando você nomeia uma pessoa exclusivamente, puramente, porque é sua parente, mas não tem qualificação técnica, não tem qualificação profissional. Aí eu pergunto, qual é a vontade para a administração pública ter alguém recebendo altos valores que não está trazendo nenhum benefício para a administração pública, apenas se enriquecendo? Então, assim, de novo, por exemplo, se alguém é designado para ocupar um cargo puramente em razão dos laços de parentesco, sem que possui como autoridade, há uma ofensa ao princípio da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, que estão todos previstos aonde? Na Constituição Federal. Fala aí, vocês gostaram do meu desenho? Ai! João, abra seu olho, João. Tira a Judite daí, João. Senão você vai responder pro improbidade administrativa, João. O que é que diz o Supremo Tribunal Federal? Súmula vinculante número 13. Aqui, ó. A nomeação de cônjuge, parente ou companheiro em linha reta ou colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento,
para o exercício do cargo em comissão ou de confiança, ou de confiança, ou ainda de função gratificada da administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido os ajustes, os ajustes mediante designação recíproca, viola o texto condicional. Luan, o que seria essa designação recíproca? Aí eu vou te explicar. O que estava acontecendo, gente? As coisas não acontecem por acaso. Se essas coisas chegaram até o Supremo Tribunal Federal é porque estava acontecendo. Entendeu? Quando alguém chega... Quando você era criança e chegava na sua casa alguma reclamação direcionada para você, a sua mãe e seu pai, é porque você fez alguma coisa. As reclamações não vai chegar até a sua mãe, até seu pai, se você não fez absolutamente nada. Então, quando esse sistema chega até a Suprema Corte Constitucional, lá em cima, o STF, é porque lá embaixo está acontecendo alguma coisa. E aí o STF tem que se manifestar sobre isso. Então, o que estava acontecendo era isso. Eu, Luan, sou prefeito da cidade A. E aí, veja que os caras são maliciosos. O que estava acontecendo? Eu sou prefeito da cidade A. Você é prefeito da cidade B. Eu não posso nomear a minha esposa aqui na cidade A. E você não pode nomear a sua esposa na cidade B. Vamos fazer o seguinte. Eu nomeio a sua esposa na cidade A. E você nomeia a minha esposa na cidade B. Pronto. Não é parente, então não tem como a gente ser pego pela súmula vinculante. Porque eu não estou nomeando a minha esposa, ou seja, essa pessoa aqui não tem nenhum parentesco comigo. Então, a gente não vai ser pego pela súmula vinculante número 13. Aí, gostei da ideia. Eu nomeio o seu filho aqui na minha cidade e você nomeia o meu filho na sua cidade. Valeu? Ok. Brasileiro. Só daquele jeitinho brasileiro, né? Aí chegou lá no STF. Ei, vem cá. Não. Viola a súmula vinculante número 13, as designações recíprocas. Ou seja, quando eu nomeio fulano de lá e fulano nomeia meu filho de cá. Então também viola. Perceba, gente, que se, assim, a gente precisa olhar essas coisas com um olhar mais crítico, né? Perceba que o STF falou assim, essa questão de você nomear a esposa do prefeito aqui no município A e ele nomear a sua esposa no município B, viola a Constituição Federal, gente. Para com isso. Para que tá feio. Vocês estão agindo como criança, tá feio isso. E aí precisou colocar onde? Em uma súmula vinculante. Aí o que aconteceu? Chegou, gente, uma enxurrada de ações no STF. Fala assim, STF não tem uma lei falando sobre essa questão. Não tem uma lei falando sobre essa questão de nepotismo. Precisa de algo formal. Por quê, gente? Essa questão do nepotismo, ela surgiu assim, primeiro, ela veio com uma resolução do CNJ falando que era vedado o nepotismo em todo o poder judiciário. Então, veja, surgiu primeiro essa ideia com o CNJ falando que era vedado a indicação de parente, companheiro, companheiro, ou em linhas colaterais, cônjuges, né? Até o 3º grau em todo o poder judiciário. E aí, você sabe, né? Diversas ações chegaram lá até o STF. STF, se manifesta aí. Porque o STJ, porque o CNJ está disciplinando uma coisa que não é da competência dele, que precisaria passar pelo Congresso Nacional por uma lei formal. Aí o STF fala assim, gente, vem cá, gente, vem cá, calma, gente, calma. O CNJ, ele está realizando a sua função constitucional. Como assim? Aí a pessoa, como? Como assim, STF? Se vocês parassem para ler o artigo 103A da CF, vocês iriam perceber com clareza que é competência do CNJ zelar pelos princípios
constitucionais. Então, quando o CNJ ele disciplina que é vedado o nepotismo ou a indicação de parente, cônjuge, companheiro, parente, afins ou colaterais até o terceiro grau em todo o Poder Judiciário, nada mais é que ele está o quê? Agindo dentro das suas competências constitucionais. Pelo amor de Deus, para de mandar ações aqui e eu declaro, e o STF declara constitucional a resolução do CNJ e ainda por cima editou essa súmula vinculante. Faz assim, ó, tá bom, tá bom. Já que vocês estão nessa implicação que precisa de lei formal, tome súmula vinculante que vincula toda a administração pública, todo o Poder Judiciário, mas não vincula o Poder Legislativo. Eita! Agora pegou. Quer dizer que a súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública, direta e indireta, todo o Poder Judiciário, mas não vincula o Poder Legislativo? Exatamente. Por quê, Luan? Porque o Poder Judiciário ele não foi eleito pelo voto, ele não foi eleito para criar leis. O Poder Judiciário não foi eleito para isso. Então, quem é que vai disciplinar sobre isso é o Poder Legislativo, que não está vinculado às súmulas vinculantes do STF. E o que aconteceu? Só para você saber aqui, já que a gente está tratando sobre isso, só para você saber, o Congresso Nacional colocou de forma expressa, essa mesma súmula aqui, essa súmula, na nova lei de licitação. Nova lei de licitação. Ou seja, perceba. Opa, peraí que não saiu ali, né? Peraí, não saiu. Então, perceba que o Poder Legislativo ele não está vinculado às súmulas vinculantes. E o que é que o Poder Legislativo fez? Ele inseriu essa lei, essa mesma súmula na nova lei de licitações. Gente, ele colocou a mesma coisa que está na súmula vinculante número 13. Beleza? Então, não pode haver essa... De novo, só para a gente recapitular. A súmula vinculante número 13, ela esbarra, ela proíbe a nomeação de cônjuge, parente, companheiro, em linha colateral, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Perceba aqui, ó, outra coisa importante, que o terceiro grau, ele não abarca o primo, hein? Porque o primo é de quarto grau. Em tese, o primo poderia ser nomeado seria nomeado, tá bom? Então, o que acontece? Vou ler de novo agora. A súmula vinculante ela barra, né, essa nomeação até o terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia e assessoramento, e ainda veda a nomeação recíproca. Ó. Eu nomeio a sua esposa aqui e você nomeia a minha esposa aí. E aí a gente bula a súmula vinculante. Essa aí falou, não. É vedado essas designações recíprocas, ó. Faca. Outra coisa importante que o CNJ trouxe uma resolução falando que era vedado o nepotismo em todo o Poder Judiciário. Vedado. Aí chegou o quê? Enxurradas de ações no STF. STF declare inconstitucional essa norma, essa resolução do CNJ que invadiu a competência do Congresso Nacional. O STF falou assim, ó, filhinhos, vem cá. Filhos, vem cá. Se vocês parassem um pouquinho para ler o artigo 103A em diante, vocês iriam perceber que o CNJ está apenas realizando a sua atribuição constitucional, que é zelar pelos princípios constitucionais. Então, o Supremo Tribunal Federal declara constitucional a resolução número tal do CNJ. E aí, para parar com essas ações, toma aqui para vocês, ó, a súmula vinculante número 13, que é essa que a gente está lendo. Súmula vinculante é esta que vincula o Poder Judiciário, todo o Poder Judiciário,
toda a administração pública, direta e indireta, mas não vincula o poder legislativo. Pega a visão, não vincula o poder legislativo. E aí, o que aconteceu? O poder legislativo, o Congresso Nacional, criou a nova lei de licitação e colocou lá, jogou a súmula vinculante lá também, falar sobre essa vedação do nepotismo, tá bom? Luan, mas será que existe algumas exceções na súmula vinculante? Porque você falou aí que é vedado, né? A nomeação de parente. Sim, existe exceção. E essa exceção quem trouxe foi o próprio Supremo Tribunal Federal, né? Situações excepcionais que não são alcançadas pela vedação constante na súmula vinculante. Quais são essas vedações? Uma delas é a nomeação para cargo político. Ó, gente, cargo político, de acordo com o STF, não esbarra na súmula vinculante. A exemplo do cargo de ministro de Estado, secretários estaduais e municipais. Ou seja, aqui são cargos políticos. Beleza, Luan, mas o que é que precisa ser feito? Precisa, cargos políticos, ministro de Estado, secretários estaduais e municipais. Mas eu preciso ver a qualificação, né, gente? Qualificação do indivíduo. Será que esse cara é qualificado? Vamos ver. Exemplo aqui, claro, ó. Exemplo claro. A nomeação da esposa do governador para a Secretaria do Estado não encontra óbice, ou seja, não encontra impedimento na referida súmula vinculante, dada a natureza política do cargo de secretário de Estado. Por outro lado, o mesmo governador não poderia nomear seu filho como seu assessor, já que se tratasse de um cargo meramente administrativo. Tá vendo? Assessor é um cargo administrativo, né, gente? Então perceba, quando o governador do estado nomeia sua esposa para secretária de saúde, secretária para uma secretaria do estado, em regra, na primeira análise, não tem impedimento pela súmula. Aí que a gente vai ver agora se essa esposa tem qualificação. Ah, não, a mulher tem doutorado em saúde pública, tem doutorado em que lá, tem mestrado também, tem tudo. Ah, meu amigo, a mulher tem qualificação. A mulher é especialista nessa área. A mulher tem qualificação para isso. Então, ela não vai encontrar impedimento para assumir o cargo, tá bom? Nomeação de conselheiro de Tribunal de Contas. Aqui pegou, viu? O STF entendeu que o cargo de conselheiro de Tribunal de Contas não possui natureza política. Opa! Tribunal de Contas, gente, presta atenção. Revestindo-se de natureza administrativa, não se admitindo a nomeação de um parente próximo à autoridade nomeante. Por exemplo, a nomeação do irmão do governador para cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. De novo, gente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a nomeação para um conselheiro do Tribunal de Contas, ele não tem natureza política. Porque você viu lá, de acordo com o STF, né, seja ministro de Estado, secretários estaduais e municipais. São cargos políticos. Agora, conselheiro do Tribunal de Contas, ou seja, conselheiro do TCE Bahia, não são cargos políticos, são cargos de natureza administrativa. Então, quando o governador, por exemplo, nomeia o seu irmão para ocupar o cargo de conselheiro, ele está ferindo, sim, a súmula vinculante número 13, tá bom? Vamos agora para a prática. Vamos agora fazer questões da FCC. Na atuação administrativa, não basta a legalidade formal restrita. É preciso também a observância do princípio ético, da lealdade e da boa-fé. Assertivo em questão refere-se ao princípio da moralidade administrativa. E aí, gente, você marcaria certo ou errado aqui? Está dizendo que na atuação administrativa não basta observar apenas o que está na lei formal, restrita, né? Mas observar o quê? O princípio da ética,
da lealdade, da boa-fé. Você viu aqui que essa questão aqui tá certinha. E essa questão aqui, ela traz o conceito de quem? De quem? De quem? De quem? De Eli Lopes Meireles. Ó, a mesma palavra que ele trouxe, princípio ético, lealdade, boa-fé. Pega a visão. Agora vamos para a CESP. A moralidade administrativa é definida como uma concepção pessoal do agente público. Ó, misericórdia. Pega essa visão aqui, gente. Leia com calma, leia com calma. A moralidade administrativa é definida com base na concepção pessoal do agente. É por isso que eu comecei o vídeo falando o que é moralidade para você. E falei que a moralidade administrativa não é do senso comum, não é moralidade comum. E a questão está dizendo aqui que a moralidade administrativa é baseada na concepção pessoal da gente. Não, gente. Não é subjetiva. Ó, não é subjetiva. É objetiva. Ou seja, independente da concepção, da visão do agente público. Então, essa questão aqui, gente, está errada. Por que está errada, Luan? Porque ela fala que a moralidade administrativa, ela depende da concepção do agente público. É errada demais, com força. Eu vou até colocar aqui um desmaio aqui, ó. Meu Deus, errada. Só para você gravar, gente, são princípios expressos. Você sabe que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, que estamos trabalhando hoje, ó, publicidade e eficiência. Agora, Luan, faz um resumo aí, Luan, das palavras que vai nortear o princípio da moralidade. Você vai pensar em probidade administrativa, lealdade, boa-fé e honestidade. Quando você vê essas palavrinhas nas questões, você vai dizer o quê? Opa, princípio da moralidade. Olha aqui, ó. Veja quais foram as palavras que a banca trouxe, ó. Ético, lealdade, boa-fé. Tá vendo? Por isso que aqui, ó, ético, boa-fé, lealdade. Então, quando você vê essas palavrinhas, você vai lembrar de quê? Princípio da moralidade administrativa. E aí, gente, estamos terminando. E eu quero deixar essa frase para você aqui, ó. Você é capaz. Você tem capacidade para alcançar seus objetivos. Você tem capacidade para ser quem você quiser. Então, olha essa frase aqui. Você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. Eu recebo muita mensagem. Ah, Luan, porque eu não sei se eu tenho que estudar para esse concurso, porque eu estou fazendo para outro. Eu falo sempre, gente, conhecimento. Deixa eu voltar aqui. A frase que eu respondo sempre, ó. Conhecimento não é descartável. Conhecimento, ele não é descartável. Se tiver errado aqui, depois me corrija aqui, viu? Conhecimento, ele não é descartável. Você acumula. Você não perde o conhecimento, tá bom? E quero agradecer a você, tropa da aprovação. Obrigado pela sua presença aqui. E como sempre, né, cara? Eu vou pedir, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Por quê? O algoritmo só vai entender que esse assunto é relevante se a gente informar para ele que é relevante. Então, deixa aquele joinha, comenta, compartilha. E se fez algum sentido para você esse vídeo de hoje, comenta aqui embaixo também, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Até a sua posse, hein?